Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral que 5 anos, e meio de a sexta temporada, 5 anos e meio de duração, 2 anos de rádio, 3 anos de televisão, 3 anos e meio de televisão, e agora volta para o rádio também, com parcerias memoráveis, como a da editora Contra a Corrente, com meu amigo Rafael Valim, que está aqui agora. Estivemos em outra oportunidade, outra parceria com o Daniel Omar Pérez também, com o Dunker, com tanta gente. A gente tem feito tanta coisa bacana aqui no Cultura Geral, e a gente está abrindo essa semana de retorno do Cultura Geral, um programa que já é hoje uma referência no campo do pensamento crítico, né? E hoje a gente vai discutir o conceito de aporofobia, que a editora Contra a Corrente traz para o Brasil, e a gente precisa começar a discutir isso, né? A Adela Cortina, que é uma filósofa espanhola, traz essa colocação, traz esse novo termo para a gente entender esse ódio aos pobres, né? É muito importante a gente discutir isso, entender tudo isso, porque sem estudar essas coisas, sem discutir essas coisas, debater esses assuntos, nós não iremos conseguir entender o golpe que nos assola, né? E para conversar sobre isso, mais uma vez, Rafael Valim, que é editor-chefe da editora Contra a Corrente, cofundador do Instituto Lawfare. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui para a gente discutir sobre esses assuntos todos que têm nos assolado e têm trazido ao debate assuntos e questões importantíssimas, não só para o Brasil, mas também para a América Latina e para o mundo inteiro. Muito obrigado, mais uma vez, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui do Cultura Geral. Obrigado, Ederson. É para mim uma honra e uma satisfação participar mais uma vez do seu programa, e fico feliz em ver prosperar essa parceria com a editora Contra a Corrente e ver florescer e fortalecer o pensamento crítico no Brasil, que é exatamente a missão da editora Contra a Corrente. E vai ser uma satisfação ainda maior por ter a oportunidade de conhecer e dialogar um pouco aqui com o professor Daniel Pérez, que é também um grande intelectual e que tem influenciado tanto o debate público no Brasil. Daniel Omar Pérez, meu grande amigo, parceiro, convidado de todas as horas. Para entrevistar essas feiras tem que ter um convidado, né, no mesmo nível, porque a gente consegue fazer um programa de Brasil e América Latina com muita pujança, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Um prazer estar com você e um prazer estar com um editor de uma editora tão importante e nessa situação, não? Nós sabemos que a situação econômica do Brasil está muito delicada e produzir livros e distribuir livros, vender livros em uma situação dessa é muito complicado. E mais quando esses livros não referem a uma mera banalidade, a uma mera trivialidade ou passatempo, sino que tratam de contribuir com a reflexão e com a praxis, né? Como é o caso da editora Contra a Corrente. Então, para mim é um prazer estar com vocês aqui hoje. Rafael, explica para a gente como é que você descobre a Adela Cortina e traz esse conceito de ódio aos pobres, né? Essa coisa que a gente tem discutido ao longo do tempo, e é lógico que os objetos de estudo, como a Virgínia Fontes, que fala do IPES, Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas, da década de 60, quando traz o McNamara para o Banco Mundial,
E o Banco Mundial e essas pessoas vêm para o Brasil para estudar os pobres, conviver com os pobres, mas não para resolver o problema da pobreza. Como que a gente começa a discutir isso, como é que a gente começa a pensar isso quando tem uma pessoa completamente lúcida na Espanha que cunha esse conceito, e a editora Contracorrente, com muita sensibilidade, traz isso à baila para a discussão no mundo acadêmico, no mundo intelectual, mas também tentando atingir as pessoas comuns também. Muito bem. O meu contato com a professora Adela foi um contato absolutamente fortuito. Eu estava pesquisando algumas coisas, enfim, na internet e me deparei com um dos vídeos da Adela Cortina, uma palestra dela, em que ela expunha essa ideia, né? Ela foi vencedora de alguns prêmios, inclusive esse termo que ela cunhou foi incorporado ao dicionário da Real Academia Espanhola, enfim. E aí eu estava pesquisando algumas coisas e me deparei com ela e fiquei encantado com esse termo, porque como a própria professora Adela diz em seu livro, essa é uma chaga, ou até então era, uma chaga sem nome. Eram aquelas realidades que você pensa, muitas vezes intui, mas não consegue expressar. E o livro, ela inaugura o livro com essa reflexão. Inclusive, ela traz um trecho do Gabriel Garcia Marques, dos 100 Anos de Solidão, que também trabalha de uma maneira muito poética sobre isso, que eram algumas realidades que eles indicavam com os dedos e não tinham nomes, né? Então ela fala, olha, isso daqui eu preciso, porque se você não dá um nome, você não problematiza, você não tematiza aquilo. E me parece que ela foi muito feliz nisso, né? De tentar colocar um rótulo para uma realidade tão importante e tão marginalizada, tão ocultada, né? Eu, de pronto, entrei em contato com a editora espanhola, com a Planeta, que edita o livro da Cortina, da Adela Cortina, e depois foi um longo percurso aí até fazer a tradução e ficar com a cara que ele foi publicado, com o prefácio do Gessé Souza, o texto de orelha do Alisson Mascaro, enfim, eu acho que fizemos um bom trabalho que faz jus e que está à altura do trabalho da professora dela. Tivemos até a felicidade também de promover o lançamento do livro com a presença da professora, o que foi muito interessante também poder dialogar um pouco com ela. Ela é uma filósofa uma verdadeira filósofa, uma pessoa de mente aberta, que sempre está disposta a dialogar, mas esse é um pouquinho da história desse livro que nos convoca hoje aqui, Ederson. Professor, queria te perguntar também como é que você tem visto, antes de perguntar para o Daniel, essa situação que a gente tem vivido de plenitude desse ódio. Você vê o Padre Júlio em São Paulo, que é uma referência para a gente, né? Que trabalha com os pobres, que vive com os pobres, e no Brasil inteiro o crescimento da pobreza. Como é que a gente entende isso dentro dessa política, dessa necropolítica que a gente tem vivido hoje? E como é que você tem percebido isso, já que você também é do IRI, que é o Instituto, que é um curso e tem ali os estudos dos cientistas, além da editora e tudo. Como é que você tem visto isso e como é que você vê essa perspectiva? Nós estamos pertinho de um fascismo disfarçado com uma outra roupagem? Veja, eu acho que uma nota que é muito clara, uma característica muito clara na sociedade brasileira
e que me parece que remonta à nossa gênese escravocrata, é justamente o desprezo pela vida, o desprezo pelo pobre, ou por aquilo que a professora dela, até para ficar dentro do pensamento dela, daquele que não é rentável, né? O que ela diz? Ela fala que, na verdade, a aporofobia, ela depois vai até a neurociência, ela faz uma pesquisa extensa, mas o que ela diz? Que, na verdade, essa aversão ao pobre, ela se constitui de uma aversão daquele que não pode oferecer nada em troca, né? Nos quadrantes de uma sociedade capitalista, em que tudo tem que ser rentabilizado, tudo tem que se traduzir em algum benefício, o pobre é desprezado. Me parece que o Brasil atual é um exemplo eloquente disso que nós estamos a dizer, né? O pobre não vale nada no Brasil. O Gessé tem explorado muito isso, né? O ódio no Brasil, é claro que é um ódio também racial, mas também a raça também como um signo daquele que deve ser desprezado, né? Então, lamentavelmente, o Brasil ele nos dá exemplos diários desse ódio, de tudo, na verdade, que é antagônico a um projeto de uma sociedade que, inclusive, está prevista na nossa Constituição Federal, né? Quando a Constituição brasileira fala no seu artigo 3º, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é a antítese do que nós estamos vendo atualmente, né? Eu falo que esse governo ele é uma inconstitucionalidade institucional, né? Porque, na verdade, ele é tudo, né? Claro que isso se reflete na sociedade também, mas hoje o que nós vemos é uma comprovação da aparofobia, entre outras fobias, entre outras aversões que a gente tem, terríveis, e também o contrário do que seria um caminho de uma construção de uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna e que, enfim, que é o nosso anseio, vamos dizer assim, de uma civilização, né? Não, sem entrar muito no termo civilização, que eu tenho algumas controvérsias, mas no que seria, enfim, uma sociedade boa de ser vivida, né? Então, eu acho que é isso, Ederson. A gente está num momento muito, muito difícil da nossa história. Deixa eu pular um pouquinho para o Daniel aqui. Daniel, Claro. essa ideia de cancelamento nós já discutimos em outra oportunidade, mas ela está muito atrelada nisso que esse estudo propõe, de cancelamento mesmo das pessoas que não são rentáveis ou aquelas pessoas que precisam da ajuda do Estado, né? Isso a gente pode encarar, Daniel, como um projeto ou como uma perversidade através do tempo com relação a essa faceta neoliberal, globalista, capitalista? Está sem som. Sim, desculpa. Estava escutando o Rafael falar sobre a questão do ódio ao pobre, do ódio de raça. Estava pensando, a fobia pode ser ódio, mas também pode ser medo, não? Nós temos medo do ódio do pobre e medo do pobre. É um termo ambíguo, assim, pelo menos em um certo uso desse termo. E isso se nota muito em certas classes sociais aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que há um ódio a esse pobre que realmente não contribui nada a essa dinâmica da produção e do consumo, também há um medo, não? A gente levanta o vidro do carro e tenta olhar para frente para não ser ameaçado por essa coisa externa. Então, estava pensando, enquanto o Rafael falava, sobre esses ódios de classe, também muito característicos na América Latina inteira, não? Tradicionais, a um ódio de classe
por ejemplo, en Guatemala, para dar un ejemplo, un odio de clase que se mistura con odio de raza con los povos originarios. Há uma diferença muito substancial, muito clara, entre o branco, descendente de europeu, e o descendente dos povos originários em Guatemala, ao ponto tal de que são totalmente invisibilizados, ¿no? Y tratados, por exemplo, na vida cotidiana como se fosse uma planta ou um animal, digamos, no qual você não tem barreiras de pudor, por exemplo, ¿no? Há clases sociais altas em Guatemala onde podem se despir diante de um indígena porque se supõe que o indígena não é alguém diante do qual alguém poderia ter pudor, né? Até esse ponto está essa relação com o ódio e com o medo também, porque lembremos que essa classe social excluída e esse setor excluído acaba constituindo a base das guerrilhas na história da Guatemala, não? Bom, a mesma coisa nós podemos ver em outros países de América Latina, na Argentina, para colocar outro exemplo, com o surgimento do peronismo na década de 40, aparece uma espécie de ódio de classe e de raça quando o Cabecita Negra invade Buenos Aires, ¿no? Os porteños, descendentes de europeos, brancos, con aspiración de loiro, de repente vían os filhos de trabalhadores de cabelo escuro entrando en Buenos Aires y colocando os pés, as patas, en los chafariz. Y a partir de ahí se gera un odio de clase misturado con cuestiones políticas, de posición de oligarquía versus trabajadores. Y entonces al mismo tiempo hay una cuestión de odio y de miedo, ¿no? Mas a veces es comprensible entender ese odio da oligarquía en relación con el pobre. O que é um pouco mais difícil é, às vezes, entender como o pobre que ascende socialmente em projetos políticos de governos populares começa a reproduzir esse ódio de classe oligárquico contra a classe a qual ele participava até o semestre passado, não? E aí a gente pode começar a entender como essa questão do ódio e do medo vão juntas, né? Quer dizer, é o medo de aquele que nasceu na pobreza voltar a se identificar com aquela pobreza, retornar àquilo, né? A menos que nós tenhamos uma versão romantizada da pobreza, a vida na favela não é nada agradável em nenhum país de América Latina. Então, muitas vezes, esse ascenso social que tem grandes setores da população, produto de governos populares em América Latina, em Argentina com o peronismo, em Bolívia com MAS, na Venezuela com o chavismo, em Brasil com o lulismo, gera determinados setores que começam a copiar, por um processo de identificação, um ódio e um medo de retornar àquilo, o que é uma armadilha, porque acaba apoiando projetos políticos que fazem retornar esses setores àquilo que eles não queriam retornar, não queriam voltar, não? Brasil, para dar um exemplo mais próximo, sai do mapa da fome na época do governo popular, dos governos de Lula, e volta imediatamente ao mapa da fome depois do golpe de Estado, não? Golpe de Estado com um certo apoio de um certo setor da população que teve um avanço social, né? Então, essa relação, esse afeto de ódio e de medo, me parece que é o resultado de um processo de identificação e de desidentificação, de tentativa de abandonar um lugar de identificação que o condenava à pobreza e na tentativa de se identificar com um ideal de riqueza, de éxito, de mérito.
que acaba desenvolvendo uma espécie de discurso, não? Em favor da meritocracia, da competitividade, etc. E me parece que nesse sentido, digamos, é que acabamos condenando não só a pobreza, sino que também o pobre. Não? Valim, eu acho que vale a pena fazer uma reflexão aqui, porque a escravidão ela só foi possível porque foi autorizada a coisificação do humano, do indivíduo, do sujeito. Nesse estudo, nessa ideia que você traz de aporofobia para o Brasil, da professora dela, a gente pode dizer que a gente está descartando mais uma vez e coisificando aquilo que não presta na sociedade como rentável, a gente está voltando a coisificar o outro, né? De uma forma desclassificatória, ou a gente está classificando o outro como um sujeito descartável? Muito bem. Eu só queria dizer, em primeiro lugar, que eu concordo integralmente com as observações do Daniel, né, e realmente eu observo essa dinâmica, né, na sociedade brasileira, de essa necessidade de distinção do pobre que emergiu e tudo isso. Você sintetizou isso de uma maneira muito, muito feliz. A sua pergunta é muito boa, Ederson, e nos permite colocar algumas coisas, né, inclusive da minha área, né, que é do direito. Me parece que em todos os tempos históricos a gente está sempre operando sob essa lógica de coisificação, como você disse, né, de uma maneira mais aberta, mais explícita, como ocorreu durante a escravidão, e de outras formas mais sutis, por assim dizer, como ocorrem na nossa época, né? A professora Adela, para sempre nos reconduzirmos à obra dela, ela trata muito da aporofobia no contexto da xenofobia, né? Então, na verdade, ela fala assim, na verdade, as pessoas não têm medo, ou até usando aqui, e atento à observação do Daniel, ou medo, ou aversão, ou ódio, as pessoas não têm esse sentimento em relação ao estrangeiro. Elas têm, na verdade, o critério é diferente. É a pessoa que é pobre, porque o estrangeiro rico é recebido com grande alegria nos países, né? Um magnata, quando muda para um país, por exemplo, europeu, ele é recebido com festa. Ele ganha cidadania, ele é recebido com... Agora, o pobre, ele morre na travessia, né? Então, ela coloca muito bem. E o que isso nos convida a refletir? Que é também uma discussão muito interessante que aconteceu na França, que é o delito de solidariedade, né? Tem tipos penais que criminalizam a ajuda, por exemplo, ao estrangeiro, ao imigrante ilegal, né? Isso foi discutido na França e foi julgado inconstitucional, mas muita gente foi condenada com base nesse tipo penal. E o que isso significa? É a institucionalização ou a positivação em normas jurídicas desse mecanismo perverso de exclusão social que nós temos, né? Antes, né, sem dúvida alguma, o exemplo máximo disso é a escravidão, que transformava as pessoas em coisas mesmo, né? Aquela coisa de... aquilo era lá na classificação entre as coisas lá do direito civil, você tinha o escravo, né? E isso deixa marcas profundas na sociedade, né? E até tem um livro que eu li recentemente que se chama, salvo engano, The Code of Law. Ele trata, na verdade, de como
o capitalismo, ele molda as instituições, os institutos jurídicos, né? Não é só na aplicação do direito que nós temos essa interferência, né, do capitalismo ou do pensamento neoliberal, como que se queira chamar, mas também na moldagem, né, no momento em que se constroem as instituições e as normas jurídicas. E para responder objetivamente a sua pergunta, me parece que a gente continua com esse processo de coisificação que você chamou, na medida em que as instituições refletem esses mecanismos perversos de exclusão, né, das mais variadas formas, umas mais perceptíveis que outras, né? Então, agora, a nossa função, a nossa missão é justamente descortinar essas realidades que estão ocultas, né? É justamente revelar, trazer à tona isso. Me parece que é o primeiro passo e é o que eu particularmente tenho tentado fazer. Nadando contra a corrente, né? Nós estamos aí na luta, né? Mas, Daniel, é óbvio que eu tenho que aproveitar várias pautas que nós fizemos aqui e interagir com essa ideia desse estudo da Adela. E queria te perguntar onde é que a subjetividade ela entra aí, onde é que essa ideia, essa faceta, né, de colocar o sujeito, nós conversamos isso aqui também, eu e o Valim, que coloca o sujeito para reclamar o fim dos seus próprios direitos, né? E com isso também reclama a presença de uma pessoa ou de uma outra pessoa em que ela precisa naquele momento da solidariedade, não do rechaçamento da sua vida, né, e do seu lugar. Antes da gente ir para você responder essa pergunta, eu queria chamar um intervalo, mas depois eu farei a pergunta novamente para que você responda, e a gente vai chamar um intervalinho agora aqui na TV Banqueta. A gente está entrevistando aqui o Rafael Valim e o Daniel Almar Pérez. Não saia daí, a gente está discutindo o conceito de aparofobia. A gente está aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, é um minutinho só e a gente estará de volta daqui 1 minuto na Rádio Cultura e na TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral. Daniel, subjetividade e essa ideia de ódio aos pobres ali. Pode ser pelos imigrantes, pode ser pelo... Eu acho que o conceito da Adela, apesar de estar cunhado mais nessa ideia
né, da xenofobia, ela também vai tratar dessa exclusão das grandes cidades. Inclusive, nós estamos vivendo, né, a ideia da escola de Chicago, né, Valim? Hoje na economia brasileira. Como é que a gente pensa essa ideia da subjetividade que não precisa mais de obrigar o sujeito, ou então ter uma instituição que faz com que o sujeito tome determinadas posições? O sujeito, ele toma essa posição por si mesmo. Como é que a gente entende isso, Daniel? Então, ya que Rafael estaba hablando de cómo a profesora Adela Cortina elabora, cuña ese concepto de aporofobia en lengua española, tiene una otra psicanalista y filósofa, Nora Merlin, que ya no es de España, mas sí de Buenos Aires. Y Nora elabora a idea da colonización da subjetividade. Ela, inclusive, publicó un libro, la editora Letra Viva, una editora de Buenos Aires, donde ella justamente aborda ese problema a partir de la noción de colonización da subjetividade, ¿no? A idea de Nora es que, de algún modo, há una masificación da población, y esa masificación se da a partir de medios masivos de comunicación, de redes sociales, como una especie de sustitución del líder. Ella entiende que a masa, parte de la idea de Freud, ¿no? Donde nos tenemos un líder y una masa que tiene una relación afectiva con el líder. Ella entiende que hoy el líder ya no es necesariamente un sujeto de carne y oso. Un líder puede ser un medio de comunicación, una red de televisión. Un líder es Clarín, por ejemplo, en Argentina, que es una empresa que envía 82% de todo contenido informativo, noticias y entretenimiento que llega en la casa de una familia argentina. Entonces imagina cualquier familia argentina, cualquier casa de la población argentina, donde 82% de todo que esa familia consume en radio, televisión, internet, en fin, información, noticia y entretenimiento, es producido y vehiculizado por una empresa, ¿no? Bueno, ciertamente esa empresa se transforma en un líder, y en un líder en un sentido más arbitrario de esa palabra. Es decir, es un líder que establece una relación vertical con un individuo y dice a qué horas él debe rir colocando un programa humorístico, a qué hora él debe sufrir colocando una novela con un enredo melancólico, a qué horas él se debe indignar colocando jornal con algún personaje a quien odiar. Interesante, Gabriel Tarde ya en el siglo XIX decía que el jornalismo, él abrangía todo eso, ¿no? Gabriel Tarde decía que el jornalismo era aquel que decía al povo a quien odiar. Entonces ahí nos tenemos una relación de orientación vertical donde hay una colonización de la subjetividad. Y a partir de ahí se generan esos mecanismos de adhesión espontánea a discursos antidireitos, por ejemplo, ¿no? Que afectan al propio sujeto que deberían beneficiar esos direitos. ¿No? Entonces, ella diferencia en esa idea de colonización de la subjetividad a idea de emancipación social. Es decir, nós podemos ter diante da idea de massa a idea de povo. Y un povo organizado a partir de demandas, quer decir, de desejos, podríamos decir así, de direito, de desejo de emancipação, o que permitiria outra dinâmica social, já não a da massificação guiada verticalmente por um líder, sino a da relação de organizações sociais que se constituem identitariamente não a partir de traços positivos, sino a partir de desejos. Nós já falamos em outras pautas aqui
Betón, con relación a cómo se conforman, por ejemplo, los grandes movimientos revolucionarios de América Latina do siglo XIX, da guerra revolucionaria contra o colonialismo espanhol. Aquelas grandes massas, aqueles grandes povos, eram indígenas, espanhol, filho de espanhol, irlandês incomodado com a armada inglesa, que se organizaban, se identificaban, mas no en torno de un elemento positivo, sino en torno de una demanda, en torno de un deseo de emancipación, deseo de autonomía, y ahí el tipo de discurso que se produce es diferente. Entonces, solo para arredondar, de un lado tenemos procesos de masificación y de identificación colectiva que de algún modo colonizan a subjetividad a partir de una lideranza vertical. Do otro lado, tenemos procesos de identificación colectiva en torno de deseos, de demandas parciales que producen un movimiento colectivo con, evidentemente, también posiblemente una lideranza, mas una lideranza que conduce ya no a un modo en cómo yo debo me comportar, sino que conduce a una acción liberadora, emancipadora. Entonces me parece que el problema en América Latina es ese. Por momentos tenemos ondas, para utilizar una categoría de García Linera, vicepresidente, ex vicepresidente de Bolivia y profesor universitario en la Universidad de San Martín, en Argentina, hoy. A veces tenemos ondas que favorecen un sentido común de colonización de subjetividad, y a veces tenemos ondas, y atrás tenemos ondas que favorecen identificaciones colectivas en torno al deseo de emancipación. Me parece que tal vez Nora Merlin y García Linera nos ayuden a dar un paso a más encima do conceito da professora espanhola de la Cortina. Valim, uma das perguntas que lógico, no decorrer desse programa ia aparecer. Ocupar os espaços de poder dos governos, né, a gente que é do direito, né, nós sabemos que é fundamental. Isso tem acontecido e tem favorecido para esse tipo de política e esse tipo de pensamento em eliminação do outro, e nesse caso, a eliminação dos pobres? Nós estamos num momento em que os principais centros de poder estão ocupados por gente da pior espécie. Então, essas coisas a gente precisa dizer com clareza, né? Que as figuras mais abjetas da sociedade brasileira ocupam os principais cargos na nossa república. E isso tem uma importância enorme. A gente sempre tem essa discussão, a esquerda brasileira muitas vezes também coloca essa discussão, sobretudo agora com essa pulverização de movimentos, que muitos chamam de identitarismo, mas eu vejo um pouco de uma crítica infundada também nisso, né? Os movimentos identitários são movimentos democráticos, cada qual postulando um aspecto que é importante para a construção da democracia. O problema é a gente articular toda essa turma. Enquanto realmente eles estiverem desarticulados, a direita vai ganhar de lavada, como tem ganhado. Agora, o problema é que, vamos dizer assim, o campo progressista não consegue se organizar e ocupar o poder, porque estar no poder é fundamental para a promoção de mudanças, né? Vejam, basta ver, eu não sou petista, não sou nada disso, mas o período em que o PT governou com as tímidas políticas sociais que eles fizeram, eles promoveram uma verdadeira revolução social. E agora o que nós estamos assistindo é uma contra-revolução, né? Uma contra-revolução
com o que há de mais reacionário, reitero, e o que há de mais perverso em nossa sociedade. Então, hoje, eu não tenho dúvida em afirmar, Ederson, que as pessoas que ocupam, especialmente, para a gente até deixar bem claro, porque não são todos também, mas especialmente no governo federal, a começar pelo chefe do Poder Executivo Federal, são pessoas que vocalizam, que consagram diariamente essa política de morte, a necropolítica que é tão falada hoje, e esse desprezo aos pobres e tudo isso, né? Então, é um discurso que chega a nos deixar até um pouco aturdidos, e eu, inclusive, do ponto de vista jurídico, venho debatendo e tentando colocar essa ideia também de que essas pessoas não podem fazer esse discurso de ódio, que é outro tema da Adela Cortina também. Ela trata disso, do discurso de ódio. E eu tenho trabalhado isso também para dizer, na verdade, para as pessoas o óbvio, que qualquer agente público, seja de qualquer hierarquia, não está autorizado a fazer discurso de ódio. Ou mentir. Agora parece que a imprensa brasileira descobriu o verbo mentir, né? Parece que há uns 2, 3 dias eles descobriram que existe um verbo que chama mentir, porque é preciso dizer as coisas como elas são, né? Há uma política da mentira, né? Eu também não gosto dessa história de fake news, porque você fala para o povo fake news, para as pessoas simples, não, é mentira. Mentira, eles sabem o que é. Né? Fake news é uma forma também de não querer enfrentar de frente, de peito aberto as questões, né? E essa política de mentira, que é também muito característica do momento atual, uma política de ódio, de discurso de ódio, é inadmissível e, do ponto de vista jurídico, tem relevância jurídica. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, entre outras tantas coisas, por aquilo que estão fazendo, né? Então, lamentavelmente, Ederson, nós temos hoje um poder dedicado a promover a aporofobia e outros problemas e outras pautas que nada tem a ver, aliás, são antitéticas à nossa Constituição. Daniel, a gente que discute muito a América Latina aqui, né? Eu penso que esses ataques são coordenados e é um projeto mesmo, né? Você eliminando um monte de pessoas, já que você não tem guerras mais, né? Você tem que arrumar alguma forma de eliminar essas pessoas. Agora, esses ataques aos pobres pode representar uma fragilidade ou também uma derrocada da democracia, Daniel? Como é que você vê isso? Uma derrocada da democracia. Me parece que se a gente visita a história da América Latina, é muito fácil constatar que o desenvolvimento de um projeto capitalista en América Latina nada teve a ver con democracia. O capitalismo nunca esteve vinculado y las élites locales nunca estuvieron comprometidas con un proyecto democrático, a no ser como saídas de situaciones catastróficas como fueron o desastre das ditaduras militares da década de 60 y de 70, digamos, ¿no? Entendieron que había un esgotamiento de ese modelo de gobierno y de opresión y optaron, digamos, por aberturas democráticas, mas las oligarquías locales en América Latina nunca tuvieron ningún tipo de compromiso ni simpatía con cualquier modo de forma democrática, ¿no? Entonces me parece que no es de hoy que las élites se disocian de un proyecto democrático. Eso está así desde
desde el inicio del siglo XX, ¿no? Entonces, me parece que eso es una constante. Las políticas de genocidio y de ataque masivo ao povo trabalhador e aos pobres, também tem uma história. E poderíamos dizer assim que tem uma história desde o século XIX, pelo menos, para cá. Bueno, o Brasil tem uma história do século XVII para cá, não? O Brasil tem uma história muito clara na história da escravidão, onde há uma resistência muito grande das pessoas escravizadas na tentativa de sair desse modo e fundar quilombos, uma coisa muito importante que deveria ser resgatado não apenas como parte de uma história de um grupo identitário, sino que deveria ser destacado como parte da história de um povo. Esse povo, quer dizer, não apenas um setor identitário da população, mas esse povo tem uma capacidade de auto-organização e de autogerenciamento desde o século XVI, que fazia verdadeiras cidades, não? Havia quilombos com 30.000 pessoas. Administrar, gerir, manter vivas as 30.000 pessoas sem epidemias, com alimentos, é um trabalho de governabilidade, é um trabalho de gestão governamental muito importante. E o povo brasileiro tem uma história disso. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos um povo com uma história de auto-organização, de emancipação, de avanço de direitos em alguns governos, também temos, podemos dizer assim, nesse sentido, retrocessos. Quer dizer, quando a oligarquia toma o poder sem pudor, aí todos esses direitos ou essa possibilidade de autonomia ou de emancipação regride. E a oligarquia faz isso da forma mais violenta possível. No Brasil, e também na América Latina, na América Hispânica, digamos assim, não? Tanto em Brasil quanto em Argentina, houve projetos de extermínio indígena. Na Argentina, inclusive, teve um nome isso, não? Se chamou Campanha do Deserto, uma coisa muito esdrúxula, porque a campanha do deserto consistia em matar os índios. Pô, se era deserto, se supõe que não tinha ninguém lá, mas evidentemente tinha pessoas e foram exterminadas. E foram exterminadas para que 50 famílias que moravam em Buenos Aires se apoderassem das terras até o dia de hoje. As grandes fazendas de Argentina son, boa parte de esas grandes fazendas son de familias que tomaron esas tierras en el siglo XIX. Entonces ese proyecto de ataque y el proyecto genocida es un proyecto con una historia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Me parece que no es una situación de excepción de un proyecto bolsonarista que surgiu do nada. Não, não. É um projeto de um governo, do governo atual, mas que se funda numa história. E que se funda numa história sustentada numa classe social que tem como projeto isso, no mínimo, em 200 anos de execução. Não só no Brasil, sino na América Latina. Então, me parece que, diante disso, aí eu concordo totalmente com o que Rafael dizia, é imperativo que os movimentos populares possam se articular em alternativa de toma do poder. Não se pode fazer política em avanço de direitos se não há uma toma do poder concreto, toma do poder político, estou dizendo. Não estou falando de toma do poder real, digamos, de toma do poder das diretorias das multinacionais, não estou falando disso. No mínimo de toma do poder político. Se nós não temos um projeto de articulação dos movimentos identitários, dos movimentos setoriais, dos movimentos do que Perón chamava as livres organizações do povo. Não, esse é um conceito bem interessante também. Perón entendia
que era preciso governar tomando o poder do Estado, mas era impossível governar tomando o poder do Estado sem uma relação estreita com as organizações livres do povo. Quer dizer, sindicatos, organizações sociais, de bairro, de camponeses, identitárias. Quer dizer, sem uma articulação entre o povo e o partido, o movimento político que toma as estruturas do Estado, sem essa articulação é impossível levar adiante um projeto mínimo, como dizia Rafael, de transformação social. Por quê? Porque quando a oligarquia, a elite, toma o poder, faz isso articulado com as grandes corporações. Quer dizer, há um poder real que sustenta a toma do poder político. Como as organizações políticas do campo popular não têm multinacionais, o poder real desse setor político são as organizações sociais. Então, quando um partido político ou uma frente política toma o poder político, toma as estruturas do Estado, não pode nunca se dissociar dos sindicatos, das organizações sociais, das organizações de camponeses, porque o golpe da oligarquia vai ser iminente. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa. Não saia daí, 1 minuto só, daqui a pouquinho a gente estará de volta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, com a parte final do programa, entrevistando esses dois intelectuais do Brasil, né? Daniel Amar Pérez e Rafael Valim. Rafael, a gente indo para a parte final do programa, eu queria te perguntar, e tem a ver também com a nossa última entrevista, como é que essas grandes corporações que valem mais do que os estados, né, estão embrenhadas, estão entranhadas nesse projeto de extermínio dos pobres? A gente vive um momento que aí tem a ver também com o que o Daniel acabou de dizer, em que nós temos uma identificação absoluta entre, pelo menos em boa parte do planeta, entre o poder político e o poder econômico, né? Por exemplo, hoje o que me parece muito claro no Brasil, para além de todas essas bobagens que o Bolsonaro faz, mas o que emerge com grande força
essa falta agora, essa ausência de mediação entre o poder político e o poder econômico, né? O poder econômico, na verdade, que é o que a gente até já conversou algumas vezes, Ederson, que é aquilo que a gente, é um fenômeno já identificado há décadas, que é a subalternização da política à economia, né? Hoje essa subalternização é absoluta, né? Por exemplo, no período que eu já me referi, período que governou o Partido dos Trabalhadores no Brasil, a política também era subalternizada à economia, mas havia uma mediação ali. O que o Lula, especialmente o Lula, tentou fazer? Ele tentou fazer essa mediação e tentou, no meio dessa disputa, tirar pelo menos um pouquinho ali para a massa trabalhadora. E com esse pouquinho que ele tirou, é só pegar o orçamento. Isso aqui que eu estou dizendo não é nenhum demérito ao período, mas se você pega o orçamento, o pouco que ele conseguiu, com a sua capacidade mediadora, destinar para a classe trabalhadora, já promoveu, como eu disse, uma revolução social, né? Hoje nós temos um governo absoluto dessas empresas, né? Agora mesmo a gente estava com uma discussão grande sobre o poder, por exemplo, das empresas que comandam as redes sociais, né? Muita gente muito feliz de todas as redes sociais, por exemplo, banirem o Trump, né? Calarem o presidente dos Estados Unidos, né? Eu não consigo, eu confesso que eu não consigo ficar tão feliz assim com um banimento desse, né? Porque eu sei que na sequência virá um banimento desse para as forças, contra as forças progressistas e muitas vezes, ou seguramente não serão razões como as que levaram ao banimento do Trump, né? Então, eu estou dando um exemplo, que é um exemplo muito claro de que hoje você tem empresas que comandam. Veja, essa discussão em torno, por exemplo, de excluir ou suspender o Trump do Twitter, né? É algo muito mais relevante do que qualquer comunicação governamental. Ou seja, o poder de comunicação hoje está concentrado na mão de algumas poucas empresas gigantescas e que não estão submetidas a nenhuma forma de governança, seja local, seja regional, elas estão operando livremente e estão fora, elas estão subtraídas ao jogo democrático, no fim das contas, né? Então, isso é uma grande discussão hoje que nós temos em comunicação. Eu, inclusive, participo um pouco também dessas discussões numa entidade inglesa que tem uma representação no Brasil, que é Artigo 19, e que tem discutido isso muito também, da governança dessas empresas, de que no final é o direito à comunicação, o direito à informação, tudo isso está em jogo, né? Para não dizer do resto, Ederson, que na verdade, essas empresas, elas comandam esses assaltos, né, a todo e qualquer país que se insurja ou que, pelo menos, ensaie uma insurgência contra essa forma de dominação delas, né? Antes da gente começar aqui, o Daniel estava comentando, né, Daniel, essa tendência e como se vê também essa forma de dominação atual na América Latina. Hoje é muito claro, por exemplo, que o último golpe que nós sofremos tem as marcas, tem as patas dos Estados Unidos. Isso aqui não é nenhum... Na verdade, é um tolo quem acha o contrário. Porque quando a gente falava isso há alguns anos, falava que a Lava Jato tinha uma relação umbilical com o DOJ, com as autoridades norte-americanas, muita gente falava, nossa, lá vem aí o sujeito com a teoria da conspiração, né? Como se a gente tivesse maluco, né? E hoje, com as provas que a gente tem, na verdade, é ou mal informada ou estúpida a pessoa
que nega essa realidade. Mas, na verdade, não são os Estados Unidos que querem, têm um desejo eterno de dominação dos povos, não. Todos esses golpes que a gente sofre, tudo isso, na verdade, é para abrir mercado. É sempre o econômico que prevalece sobre o político. Lamentavelmente, é isso que nós assistimos e nós estamos longe, também, infelizmente, de superar essa realidade. Daniel, o que a América Latina, o que nós temos que fazer, o que nós faremos como latino-americanos para entender todo esse contexto, né? Eu acho que a gente está dando passos pequenos, mas eu acho que assim, o trabalho da Contracorrente é um trabalho sensacional, o trabalho que você faz também é um trabalho sensacional, porque você abre o Instagram do Daniel, ele está conversando com todo mundo, né? Então, eu acho que isso é fundamental, eu acho que abrir esses espaços de debate, de discussão é fundamental. Para além disso, Daniel, como é que você pensa e traz para a gente uma ideia pelo menos de discussão e debates cada vez maiores, mais pujantes, sobre essa ideia de dominação, tanto dessas corporações, que nós já conversamos aqui também, mas não só disso, mas também de uma organização em que a América Latina se sinta pertencente a si mesma. Eu estaba escuchando atentamente Rafael falando no inicio de esta conversa sobre el trabajo de la profesora Adela Cortina, de cómo aparece la idea de odio pobre, de cómo la profesora Cortina trabaja eso de forma exhaustiva, de diferentes perspectivas. Nos vemos que a cuestión del odio tiene raíces que pueden ser psíquicas, tiene raíces que pueden ser neurológicas, inclusive, mas tem, sin dúvida nenhuma, también, como Rafael indicaba, un estímulo muy grande por parte de sectores de poder interesados en levar adiante una política, ¿no? Y es interesante que existan determinadas prácticas políticas que se produzcan sin una nomeación, ¿no? Porque nomear, dar nombre a los burros, como se dice en España, de alguna forma colocar un significante en pauta, colocar un tema en pauta, ¿no? Y es muy interesante. Por eso también me llama atención y me parece bien destacado que Rafael comentaba la idea de sustituir, por ejemplo, la palabra mentira pela palabra posverdad en una época, que era mentira, pela palabra fake news, que es mentira, es decir, un modo de se sustraer al debate, ¿no? Y bueno, me parece que eso faz parte de un proyecto bastante pensado, ¿no? De marketing, inclusive. Eu, como vou acompanhando os processos políticos em América Latina, eu vou vendo como em língua portuguesa se utilizam inclusive os mesmos enunciados escandalizantes que se utilizam em língua espanhola. Se você vê os tipos de enunciados que se utilizavam no início do governo, antes do governo de Bolsonaro, o modo em que se utilizavam, se veiculavam determinadas informações na época do mensalão e na época de Moro, o significante corrupção, a palavra corrupção, com todo um conjunto de palavras que giravam em torno disso, se repetían en Brasil, se repetían en Argentina, se repetían en Ecuador, se repetían en Venezuela. Parecería realmente o mismo script, ¿no? Era realmente muy interesante. Yo me lembro inclusive de un proceso orientado contra el presidente Lula, que fue feito aquí en São Paulo, que fue organizado a partir de recortes de jornal.
se acusava ao presidente Lula de corrupção e o que se apresentava não eram provas, sino recortes de jornal. Bom, o mesmo modelo tinha sido utilizado um tempo antes em Argentina contra a presidenta Cristina Kirchner. Quer dizer, uma coincidência enorme que pessoas do Ministério Público, fiscais da nação, utilizem o mesmo procedimento para para produzir esse efeito. Quero dizer com isso? Me parece que há determinados movimentos políticos que promovem o ódio. Ou seja, volto a repetir, o ódio está instalado na natureza humana, se nós quisermos, estaria instalado no nosso cérebro, mas também há um favorecimento a partir de determinadas políticas. E são políticas de destruição. O ódio só consegue produzir destruição. O ódio só consegue levar adiante políticas de destruição. E me parece que isso é muito apropriado para a situação geopolítica que o Brasil enfrenta na América Latina. Brasil, no ano 2012, era a sexta economia do mundo. Brasil, no ano 2012, 2013, era um país que estava discutindo um banco com o BRICS, que colocaria do lado de fora o dólar como a moeda de âncora dos negócios internacionais. Quer dizer, o Brasil fazia parte dos países que disputavam ou que iam desbancar a hegemonia do dólar como âncora dos tesouros de vários países do mundo. Então, Brasil era quem disputava o terreno geopolítico dos Estados Unidos em América Latina. O ministro Amorim discutia de igual a igual com os diplomatas americanos. E no contexto de um cenário geopolítico, onde você tem centros de poder, isso é inadmissível. É inadmissível. Então, não é interessante para os negócios das grandes corporações americanas e para a hegemonia militar e política americana que um país como o Brasil tenha relevância internacional. Então, é imprescindível levar adiante políticas de ódio que conduzam à destruição do próprio país. Ou seja, não se trata de um governo, de um projeto político de apropriação do país, sino de destruição. Nós vamos chegar a final do 2021 com um Brasil de pós-guerra, no seguinte sentido: vamos ter mortos como nunca teve o Brasil antes, depois de uma guerra ou de qualquer outra crise. Vamos chegar com uma economia totalmente fragilizada, batendo na porta do Fundo Monetário Internacional. E vamos chegar com um Brasil com instituições totalmente precárias. Ou seja, nós chegamos ao final de 2021 com um país em um estado de pós-guerra. Então, me parece que é imprescindível pensar em políticas de auto-organização, em políticas de debate, nos setores sociais, que levem em consideração que nós vamos a partir de um deserto, nós vamos a partir de uma situação muito precária. E nesse sentido, me parece que projetos editoriais, projetos de instituições, projetos de organizações sociais têm que ser bem pensados, porque podem naufragar. Então, não tenho muito otimismo, nem muita força para dar, a não ser que me parece que vai ser preciso remar no deserto e estar advertido de que o que vem pela frente é muito grave. Rafael Valim, muito obrigado pela sua participação, te agradecer pela nossa parceria, que vai ficar cada vez mais forte. Nós temos o centenário do Celso Furtado aí para a gente poder discutir. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez e eu vou contar com você mais outras vezes. Não vai ser corriqueiramente, mas vai ser à medida que for precisando aí ao longo dos meses, viu, Rafael? Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Ederson, a nossa parceria e conte comigo
sempre que precisar. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, viu? Eu não vou nem te falar, porque daqui a pouco eu vou ter que chamar de novo para a gente fazer outra pauta, né? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com o Rafael e poder ouvir a reflexão do Rafael, que são muito importantes e muito enriquecedoras, me parece. Não? Igualmente. Foi recíproco, Daniel. Recíproco. Ele é alguém que reflete e que nos faz pensar, sino porque ele também leva um projeto concreto, digamos. É alguém que bota a mão na massa para valer, digamos. Coloca o corpo nessa disputa. Então, para mim é uma honra poder estar conversando com ele. Igualmente, Daniel. A honra é minha. Bom, gente, chegamos ao final de mais essa aula, né? Essa semana está sendo desde semana passada, são aulas que a gente tem tido aqui no Cultura Geral. Chegamos ao final do programa, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, até amanhã. Estaremos de volta amanhã com mais uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH, de 8 a 12 de fevereiro. Uma semana de condições imperdíveis para você. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.